Boa noite. Gostaria de agradecer a presença da doutora Lisete. Ela está aqui para nos deixar um depoimento para o Museu Virtual da PRS. A doutora Lisete está encerrando o seu período à presidência da PRS, então ela, junto com a sua equipe, com a sua diretoria, está terminando o seu biênio, a sua administração. Bom, doutora Lisete, seria importante nesse depoimento, eu acho que valeria a pena, assim, que nos falasse sobre, enfim, como está enxergando a psiquiatria hoje, o contexto, aonde ela se insere, as dimensões aonde a psiquiatria precisa operar, mais inclusive no cenário, não só no cenário mais local, mais regional e até ampliando um pouco mais longe, e perspectivas que observa para a psiquiatria hoje e no futuro breve, porque nós não vamos fazer exercício de adivinhação, mas enfim, no futuro hoje e para os próximos anos. Ok. Bom, obrigada, Augusto, né, pelo convite. E o que tu me perguntaste é muito amplo, né? Eu vou tentar dar algumas pinceladas do pouco que eu sei, né, ou do que eu tenho vivido e como é que eu estou vendo algumas coisas. Eu fui funcionária pública e acompanhei mudanças dentro do serviço público, né, de atendimento em psiquiatria. Então, tem algumas coisas que a gente percebe agora que tem, por um lado, um movimento, né, anti-psiquiatria ou da luta antimanicomial, e, por outro lado, tem também o reconhecimento por outras instâncias da importância, né, da psiquiatria. Como, por exemplo, na minha gestão aconteceu assim, do Ministério Público solicitar, né, fazer consultas sobre várias coisas, né? Até agora, hoje saiu uma outra solicitação. Então, assim, um reconhecimento dessa especialidade da medicina como importante, né? E também esse reconhecimento vem em função de 73 anos de história, né? Que a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul tem uma história longa de envolvimento com os movimentos e a sociedade. Então, assim, esse movimento da luta antimanicomial, ele não é aqui no Rio Grande do Sul, ele é nacional, na América Latina, e assim, tem a ver com alguma, para mim, dificuldade de reconhecer, até porque os avanços, né, nesta área, eles são ainda lentos, se bem que apareceu muita coisa. Então, uma das coisas é a dificuldade de reconhecer que tem as coisas que são doenças e não e que é um sofrimento que a pessoa precisa de tratamento e não uma característica. E a dificuldade de perceber, como é uma especialidade clínica, né, basicamente, nós não temos exames para dizer, olha, a pessoa está com isso alterado, então é essa doença, e poder confirmar. Então, às vezes, fica conforme um movimento, uma ideologia, né, tanto para um lado quanto para o outro, né, tanto na psiquiatria como a não psiquiatria, fica mais arraigado ou presos a alguns movimentos. Sim, a importância da cultura, né, enfim, dos valores da cultura, enfim, eles permeiam a psiquiatria. Sim. Está permeada dentro, ela existe dentro desse... Ela é relativa, na verdade, assim, algumas coisas que podem parecer doença numa determinada cultura, noutra cultura não é. Então, algumas características da pessoa, então, aquilo assim, tem um aspecto que é em relação ao que é naquela cultura. Sim. Né? Eu estava me lembrando agora de uma situação em que na FUNAI eles não quiseram traduzir
para os observadores estrangeiros que havia um hábito de matar algumas crianças recém-nascidas ou que tivessem algum problema. Então, assim, nesta cultura, naquela cultura, né, dos indígenas, aquilo pode ser natural. Na nossa cultura, não é. Sim. Então, eu acho que tem esses aspectos que a gente tem que... E a questão, assim, de problemas que já se sabe que uma só disciplina não vai dar conta, né? Por exemplo, ou a psiquiatria, ou o direito, né? Ou enfim, ou a sociologia. É preciso, então, buscar esse diálogo. Isso parece ser, então... A interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, um dos desafios que estão postos aí na mesa. Exatamente. E é interessante porque, como está, assim, a Associação de Psiquiatria, como ela é associada ela é uma das federadas, né, primeiras da Associação Brasileira de Psiquiatria, e ela é também da WPA. Então, por exemplo, tem um cenário nacional, né, em que a Associação de Psiquiatria participa, né, de várias maneiras, e tem nós tivemos o Congresso Mundial em setembro, em Buenos Aires, e tivemos a oportunidade, então, a Associação de Psiquiatria tinha votos para votar para o presidente da WPA e vários outros secretários e a pessoa responsável pela parte de publicações, né? E, então, participa, tem voto, né? Sim. A PRS tem um papel destacado nesse cenário. Exatamente. Que foi conquistado, né, nesses anos, nessas décadas, né, de inserção, de procura, né, de inserção nacional, internacional. Então, eu acho que isso é uma coisa... a gente fica orgulhoso de saber que... fiquei orgulhosa de poder participar das eleições, de ver que tinha gente do mundo inteiro, né? Esse congresso foi um congresso mundial em Buenos Aires. Em Buenos Aires. E interessante porque, assim, eu fiz... Só por curiosidade, deixar registrado, assim, foi um congresso de quantas pessoas, quantos participantes? Mais ou menos, assim? 15 mil. 15 mil. Bom, só para ficar esse dado, porque no futuro... 5 mil brasileiros, foi o que eu ouvi falar. 5 mil brasileiros. Então, um congresso mundial realizado em 2011, em Buenos Aires, teve mais ou menos 15 mil participantes. Ok. Então, no futuro não sabemos se isso vai ser pouco ou muito, se isso vai ser bom ou ruim. Mas é assim, foi assim. Mas foi acima do esperado. Foi acima do esperado. Então, então tem a PRS, tem essa Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, tem essa inserção e tem também trabalhos. Então, isso é num panorama mais político, né? Sim. Mas eu acho que tem coisas importantes que é assim, e esse reconhecimento dela, ou essa inserção, tem a ver com, por exemplo, ter uma revista, né, uma revista que se espera que esteja encaminhando assim para uma indexação tipo Medline, né? Então, agora vai mudar o nome, vai ser um nome em inglês para poder ser reconhecido e ser mais acessível mundialmente. Então, a gente tem que estar dentro desse contexto. Se quer que a revista seja lida por todo mundo, ela tem que ser em inglês. Sim, ela tem que se adequar aos padrões de publicação internacionais. Exatamente. Não tem como fugir disso. Não tem como. Então, é uma questão de sobrevivência. E como a Associação de Psiquiatria tem investido nisso e está muito boa, né? Sugiro que leia, quem não leu. Então, eu acho que tem esse cenário. E tem coisas bem locais. Como é que eu vou te dizer? Esse ano, o Fernando Leiderman, ele era o responsável pela a PRS Comunidade. Certo. Então, dentro disso, adotou, digamos assim, uma escola, né, que estava numa situação
difícil, numa área muito perigosa, e quando fez a primeira visita, no dia anterior tinha havido tiroteio. Tiroteio. Numa vila. E aí se começou a fazer um trabalho sobre a violência, né? E com os professores, e os professores estão muito satisfeitos. Então, diminuiu o nível de ansiedade, poder ventilar as preocupações, as situações com as crianças. Então, esse é um outro trabalho que eu acho muito enriquecedor, porque assim é a prática, né? A prática que vai interferir e vai melhorar a qualidade de vida de professores e de crianças, que para mim é o maior investimento, né? Em educação. O maior investimento que se pode fazer em qualquer lugar no mundo é em educação, é com criança, é com professores. Ou seja, o que a doutora Lisete está nos falando assim, é que daqui para frente, cada vez mais, o psiquiatra precisa pensar em sair do seu consultório, do seu hospital e buscar inserções aonde os problemas estão. Seria isso, né? Como, por exemplo, uma comunidade carente. Exatamente. E poder, assim, criar um diálogo, né, em que as pessoas se sintam à vontade com o profissional de saúde mental, né, para poder recorrer, né, e não tem aquela fantasia, né, de que vai, que é muito doente caso procure, e que o profissional de saúde mental possa trabalhar com outros profissionais, né, assim, até com professores, para poder ajudar, né, tanto a detecção como ao manejo, né, o como lidar com determinadas situações que podem ter uma virada para o lado de saúde, né, quando é bem manejada, e então assim poder ver o grupo, como é que está trabalhando, os alunos. Então, são vários trabalhos e reforçar, coisa que muitas vezes os professores já sabem. Eles são muito, muito bem preparados, mas eu acho que eles precisam, assim como nós, os colegas médicos e nós mesmos, precisam ter um espaço para poder conversar sobre isso, tirar dúvidas e ter a convicção de que o que está fazendo é o melhor. Um reforço, né? Às vezes, muitas vezes, basta receberem esse reforço para que os aspectos sadios, né, possam prevalecer e possam sair fortalecidos. Exatamente, exatamente. Ok, sim, e isto assim, eu sinto assim, nós psiquiatras, 2011 para 2012, ainda estamos engatinhando. E é importante, né, que a PRS e essa diretoria, assim como a diretoria anterior, o Dr. Fernando, se preocupe, tenha se preocupado e tenha tomado, assim, tenha proposto ações concretas e práticas, porque esse é um caminho, é um lugar que ainda não existe, né? Assim, do profissional de saúde mental trabalhando Sim. Lá onde está o problema. Mas não é que não exista, né? Mas não é o comum. Existe ainda uma distância que precisa ser diminuída. Até porque sempre é custo, né? Sim. Então, o que a PRS fez sem custo nenhum. Então, Sim. As pessoas ganham isso e tem os psiquiatras que participaram disso, foram vários, porque foram assim, primeiro, quando era um encontro em sábado, então primeiro tinha uma explicação sobre alguma patologia e depois se discutia casos. Então, era assim, muito rico, né? Então, as pessoas estão dando seu tempo, né? Então, gostam do que fazem. Então, poder manter isso em larga escala é complexo, porque tu tem que... todo um trabalho de costura, né, entre as pessoas interessadas e as pessoas que recebem sempre, né, vão receber, é mais fácil. Agora, quem vai se envolver com isso para tanto administrar, né, todo o processo? Sim.
Tanto é assim, outra coisa que eu não esqueci dentro do cenário, no início da gestão, houve uma capacitação para profissionais da rede pública, os clínicos, né? E a partir disso, a fluoxetina, que não era fornecida em Porto Alegre pelo serviço público, passou a ser oferecida aos usuários, né, do SUS. Então, isso em função de um acordo de cooperação que já tinha sido assinado na gestão do Fernando. Então, esse é mais um exemplo assim, de ação concreta, isso, né, de uma aproximação com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde, isso, gerando um benefício direto à população, né, que é a oferta, enfim, da fluoxetina, que é uma medicação essencial para algumas depressões. Então, principalmente porque só ofereciam imipramina e amitriptilina, que eu não sei nem se existe, se quem sai de uma residência tem experiência atualmente nessas medicações tão antigas, né? Que são muito boas. Sim. São boas, mas tem mais efeitos adversos, são mais perigosas, né? Assim, exato, tem mais risco. Né? Exato. Doutora Elisete, assim, alguma questão que tenha ficado ainda de fora, alguma situação, algum problema, alguma surpresa, alguma situação mais, digamos, mais peculiar? Olha, acho que tem vários, mas assim, uma das coisas que está sendo muito bom é ver a quantidade de pessoas que cooperam, né, que participam e que se envolvem com garra, com prazer. Por exemplo, assim, o museu, né, está podendo sair agora porque tem pessoas que foram à frente, se responsabilizaram, né? Sim. Tu sabes quem é? Tu, Fernando, né? Que ficaram responsáveis e que era um projeto que não conseguiu andar e aí a partir dessa gestão conseguiu... houve um trancamento e aí foi destrancado e aí conseguimos e isso é interessante porque assim, colocar no ar. Como eu participei de outras gestões, sempre tem um cenário diferente, né? Eu participei de 3 gestões anteriores, assim, 2 na divulgação e uma como administrativo. E assim, cada gestão tem a sua equipe, que tem a sua peculiaridade, mas também tem coisas que vão acontecendo durante o período e que são inesperados, que podem mudar um pouco o rumo que se pretendia inicialmente. Certo. Né? Então, eu acho que isso é interessante porque pode até ter algumas propostas que não consegue se levar adiante, ou se faz outras coisas que também não se esperava que se fizesse. Então, essa adaptação, né, ao momento. Sim. E eu acho que isso fica, né? Então, assim, são os problemas que acontecem, as situações que acontecem e a gente que vai respondendo a essas... É preciso improvisar, né? É preciso improvisar. De capacidade de improvisação. Ok. Bom, eu gostaria então de, mais uma vez, agradecer o depoimento da doutora Elisete e este vídeo vai ficar disponível nas histórias interessantes do Museu Virtual. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, dentro dessa gestão 2010, 2011, eu quero agradecer aos colegas, né, que são imprescindíveis para a gente poder trabalhar, que é o Gustavo Chestatsky, diretor administrativo, o Antônio Carlos Marques da Rosa, diretor de finanças, a Tula Bisol Brum, minha colega desde a residência, diretora de exercício profissional, o Jair Segal, diretor científico, a Sônia Kunzler, diretora de normas, e a Fernanda Menezes, diretora de divulgação.